Glórias a Deus. Gente, acerca de pastor e pastora, deixa eu dar minha parcela de contribuição concernente ao assunto. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que Deus levantou pastores para aperfeiçoar os santos. O que podemos dizer à luz da Bíblia concernente pastora? Existe ou não existe pastora? Eu vejo tanta confusão concernente não existe, concernente existe, pode, não pode. Gente, veja só. O apóstolo Paulo, ele, embora sendo apóstolo, os demais discípulos não concordavam com Paulo sendo apóstolo. Eles não aceitavam que Paulo fosse apóstolo. Até porque eles diziam, os discípulos diziam, para ser apóstolo tem que ser alguém que andou com o Senhor Jesus. Pedro diz isso em Atos capítulo 1. Tem que ser alguém que andou com o Senhor Jesus. E escolheram Matias para assumir o lugar de Judas. Quando chega a época do apóstolo Paulo, Paulo descobriu que os irmãos, os discípulos não aceitavam ele como apóstolo. Não foi fácil para o apóstolo Paulo. Então Paulo diz assim para os irmãos em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz para os irmãos: meus irmãos, ainda que os outros, olha, quem eram os outros? Paulo ironizou, não quis dizer quem era, ainda que os outros lá, sabe, irmão, não vou dizer quem é não, mas você sabe. Paulo diz: meus irmãos, ainda que os outros não aceitam mim como apóstolo, não tem problema, vocês são o selo do meu apostolado. Então observa o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu o Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Ou seja, vocês não são pessoas que eu ganhei? Se eu não sou apóstolo para os outros, quero os outros, meus irmãos. Ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. O que é que Paulo está dizendo? Olha, se os outros não concordam que eu sou apóstolo, pô, é problema deles. Vocês concordam, irmãos, que eu sou apóstolo? Concordamos. Então, pronto, vocês são o selo do meu apostolado. Enquanto vocês concordarem, eu sou apóstolo. Então, veja só, a questão de pastora, eu vejo o seguinte. Eu vejo assim como uma necessidade. Se tem um lugar que não tem ninguém, nenhum homem para ficar na obra de Deus e assumir, e tem uma serva de Deus disponível, qual é o problema? Ainda que não precise intitular como ungir, levantar como, intitular como pastora, a pessoa está lá assumindo a função de pastora. Ah, mas eu não fui consagrado, eu não fui separado. Sim. Ah, não foi, me chamou na frente, na convenção, me apresentou como pastora. Não fizeram isso comigo. Mas você está fazendo o que lá na roça, irmã? Lá eu estou cuidando de 15 pessoas. Estou lá cuidando direitinho, estou ensinando a palavra, estou discipulando, estou ensinando, vou chamar um pastor para ir fazer o batismo dessas pessoas. Eu estou lá com as pessoas. Essa pessoa, irmã que está lá, ela está pastoreando. O que um pastor faz? O pastor apacenta, o pastor cuida, o pastor guia, o pastor livra dos predadores. Essa é a função pastoral, em meio a tantos requisitos que tem. A irmã que está lá, mesmo que ela não for ungida pelos homens, ela está assumindo a função de pastora. Eu não concordo, também não é bíblico ungir, separar fulano de tal para pastora, sim, mas há uma necessidade lá. Então, a pessoa está agindo como pastora, ainda que ela não seja levantada como pastora. Ela não foi ordenada como pastora, mas ela está fazendo a função de pastora. Qual é a diferença? Ainda que alguém não aceita ela como pastora, os irmãos lá chamam ela de pastora. E aí, o que fazer? Ah, pastora tal. O povo lá está concordando, chamando ela de pastora. Os outros não concordam. Era o que acontecia com Paulo. Muitos não concordavam de Paulo como apóstolo, mas Paulo diz: irmão, vocês concordam que eu sou apóstolo? Então vocês são o selo do meu apostolado. Então eu vejo isso como uma necessidade, Eu não estou confirmando que a Bíblia não confirma que tem que ordenar a pastora. Não, a Bíblia não, justamente, em lugar nenhum da Bíblia manda ordenar a pastora. Em lugar nenhum da Bíblia manda derramar óleo sobre a cabeça de pastora. Não, não pode. Mas a pessoa está agindo como pastora.
O povo está chamando ela de pastora. Então, você vai questionar isso? Ah, a pessoa está em pecado, é o povo que está chamando ela de pastora. Ela está em pecado? Então, é um meio confuso usar muitas... Olha a referência que se usa para dizer que Deus não faz diferença. Olha, é de quem aqui, meu Deus? Deixa eu ver, é Gálatas capítulo 3. Observe, é uma referência que não encaixa para querer justificar pastora. Olha, mas depois que a fé veio, Paulo dizendo para os irmãos da Galácia, não estamos debaixo de aio, ou seja, da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Se pega esse texto aqui para querer justificar a ordenança de pastora, não, esse texto não se pega esse texto para querer justificar. Está vendo que para Deus não existe nem fêmea, nem macho, nem livre, nem servo, nem grego, nem judeus, todos em Cristo são um, não para pastorear. Aqui está falando, os contextos está falando, Paulo está conversando com o povo acerca da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Antes a lei foi dada para o judeu, o gentio não tinha lei, a lei foi dada para o judeu. Só que Cristo veio, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e agora todos, seja judeu, seja escravo, seja livre, seja grego, seja servo, seja não servo, todas as pessoas agora que vêm para Cristo têm direito às promessas. É as promessas, não é a pastorear, irmã, você que defende pastorear, ordenança para a mulher ser pastora. Paulo está falando, versículo 16, ora, a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, quer dizer, Deus fez uma promessa para Abraão e cumpriu em Cristo. Agora, todos que aceitam Jesus Cristo têm o direito às promessas feitas para Abraão. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por isso que Paulo diz, não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos sois Cristo em um, para segurar as promessas, que Deus ordenou para Abraão. As promessas que Deus ordenou para Abraão, tomar posse da promessa, e não para assumir a função de ordenança de pastora. Você está cuidando de alguém? Amém, cuide. Ah, não, mas fulano está lá, é como missionária. Gente, nem missionária tem na Bíblia. Ah, tem evangelista que é a mesma coisa. Sim, mas se for correr atrás de achar algum texto na Bíblia para querer confirmar que tem que ter isso, porque a irmã tem que ser assim, porque tem texto bíblico, tem coisa que não está na Bíblia, como é missionária. Não tem missionária na Bíblia, mas todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus estão fazendo uma missão, acaba sendo missionária, ainda que não tenha um título, tem que ter missionária. Sim, mas alguém está assumindo, fazendo missão. Então, não há necessidade de ficar aturbado, porque eu tenho que achar uma referência para isso. É uma necessidade, está sendo necessário, está preciso, está dando fruto. Eu concordo, desde que tudo que se faz venha ser útil para o reino de Deus. Amém. Por que, irmão, tu está correndo atrás? Não, eu quero ser ungida pastor. Irmão, fica tranquilo, faz a obra de Deus mesmo sem receber ordenança para pastora. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa que não vai achar na Bíblia. Tem coisa que você vai folhear a Bíblia, não vai achar mesmo. Não tem como fazer rodopiar para tentar fazer um versículo da Bíblia atender os meus desejos. Está entendendo? Então, necessidade. Deus age de acordo com a necessidade. Deus, guarda isso. Deus age de acordo com a necessidade. É igual aos dons espirituais. Por que Deus levantou na igreja uma pessoa com dom de interpretação de línguas? Essa igreja tem 10 anos aqui, nunca teve uma pessoa com interpretação de línguas. Mas por que Deus levantou hoje? Com certeza porque tem alguém que está falando em mistério, e o povo está confuso. Então Deus levantou alguém porque está precisando, é necessidade. Deus não levanta alguém só para dizer isso. Eu tenho essa função, eu tenho esse dom, eu sou bonitinho, sou melhor. Não, Deus levanta, Deus dá o dom de acordo com a necessidade. Se tem alguém falando em mistério, logo Deus vai levantar alguém com dom de interpretação de língua. Se não tem ninguém que fala línguas estranhas numa igreja, para que Deus vai usar alguém com interpretação? Para que Deus vai dar o dom de interpretação?
É a necessidade. A Bíblia diz que Deus dá tudo para a utilidade, para aquilo que é útil. É todos os dons, todos os dons. Dom da palavra da sabedoria, né? Dom de discernir. Se Deus deu o dom de discernimento para aquele irmão, é porque tem pessoas ali que estão agindo, sendo usado por alguma outra coisa. Então Deus vai dar o discernimento para alguém, vai dar discernimento para o pastor, para saber o que está acontecendo. Mas por que Deus vai dar o discernimento? Porque está sendo necessário, está precisando. Então é necessidade. Se tem alguém lá precisando de alguém para ser alguém lá precisando de alguém para pastorear, Deus vai levantar alguém. Esse alguém pode ser um homem, pode ser uma mulher. Ah, mas não foi ungida a pastora, não tem problema. O que importa é que está fazendo a obra de Deus, tranquiliza o coração. Paulo diz, meus irmãos, volta a falar, meus irmãos, eu não estou nem preocupado com quem não aceita que eu sou apóstolo. Vocês concordam que eu sou apóstolo? Sim, Paulo, então vocês é o selo do meu apostolado. Isso que importa é isso. Até porque tem muitas pessoas aí por aí também que foi ungida pastor, mas não tem chamada para pastorear. Não tem. Deus abençoe. Ficamos aqui. Jesus ama você e eu também. Estamos juntos, pois juntos nós somos fortes. Deus abençoe.